Hidrocefalia não é o que você pensa. Fica por aqui que eu vou te explicar o porquê que eu tô falando isso. Muita gente, quando a gente fala em hidrocefalia, pensa naquela criança com aquela cabeça bem grandona. Em geral, esses casos não se trata de hidrocefalia, se trata, na verdade, da hidranencefalia, que é uma outra alteração bem mais rara, com um prognóstico mais reservado. Aqui eu vou falar para vocês sobre a hidrocefalia. Em geral, se bem tratada, se bem identificada, se bem conduzida, essas crianças vão conseguir ter uma vida normal, com desenvolvimento bem satisfatório. Existem algumas causas de hidrocefalia e essas causas variam a depender da idade. Na faixa etária infantil, é comum a hidrocefalia congênita. O que quer dizer isso? Foi desenvolvida lá na barriga da mãe. Então, às vezes, acontece a formação de algumas membraninhas nos canais de drenagem do líquor. A gente tem algumas cavidades naturais de líquor. O líquor é o líquido que circunda o cérebro. Então, o líquor, ele faz uma circulação, ele deve fazer essa circulação a fim que a gente fique bem. Em alguns momentos acontece a obstrução, então são as causas obstrutivas da hidrocefalia. Então, pode acontecer a obstrução nesses canais de drenagem, ocasionando o acúmulo de líquor supratentorial, gerando sinais de hipertensão intracraniana. Outras causas que também podem gerar hidrocefalia obstrutiva são os tumores. Nas crianças, é mais comum o aparecimento de tumores na fossa posterior, aqui na região da nuca. E esses tumores costumam obstruir o canal de drenagem do líquor, então também pode ocasionar uma hidrocefalia. Algumas infecções, sangramentos, também vão fazer uma fibrose desses canais de drenagem e podem gerar obstrução. Existem outras situações, como por exemplo a hiperprodução de líquor. Então, alguns tumores, geralmente é o papiloma do plexo coroide, que é um tumor que se desenvolve no plexo coroide, que é a região que produz esse líquor. Esse tumor pode hiperproduzir líquor, então fazer com que a gente tenha um acúmulo de líquor por hiperprodução. É muito importante que você seja avaliado corretamente pelo neurocirurgião pediátrico, que está acostumado a ver as doenças da infância. No adulto, algumas causas não acontecem. Já na faixa etária infantil, acontecem alguns tipos de doenças com mais frequência. Então, o neurocirurgião pediátrico ele vai conseguir identificar a causa e tratar a causa. Vocês compreendem que na situação de você ter um tumor obstruindo a região de drenagem do líquor, é diferente de uma causa infecciosa, por exemplo? É diferente de uma causa que aconteceu uma fibrose por conta de sangramento? Então, cada causa vai exigir um tratamento. Quais são os sintomas da hidrocefalia? Então, em geral, em bebês pequenos, a gente tem a moleira, né, a fontanela. O que vai acontecer com essa moleira no caso de acontecer uma hidrocefalia? Ela vai começar a ficar tensa, ficar abaulada. Outra coisa também que a gente usa é a medida do perímetro cefálico na criança. Então, é muito importante as visitas no pediatra para fazer essa aferição do perímetro. No caso, um crescimento fora da curva normal pode chamar atenção ao ponto da gente fazer um exame, em geral uma ultrassom transfontanela ou até uma tomografia, para a gente identificar o que está acontecendo intracerebral, que esse perímetro cefálico está aumentando. Outro tipo de manifestação clínica que pode acontecer nos bebês são irritabilidade, crise convulsiva, vômitos, alterações no olhar, então o bebê tende a ficar com o olhinho voltado mais para baixo. Como o crânio já está fechado, vai acontecer a hipertensão intracraniana de forma mais acentuada. Então, em geral, essas crianças vão reclamar de dores de cabeça, vão apresentar náuseas e vômitos, podem apresentar crise convulsiva, podem apresentar déficits motores, alterações visuais, sonolência e até entrar em coma. A hidrocefalia é uma doença séria, uma doença grave, que precisa de avaliação do especialista rápido. Então, se vocês estiverem em cidades do interior e tiverem essa suspeita, ou se seu filho já foi tratado para isso, tem válvula, você, por favor, peça para o médico te transferir rápido para um centro de referência, porque a hidrocefalia a gente não pode esperar. A criança, o paciente pode morrer de hidrocefalia rapidamente.
E quais são os tratamentos? Então, em geral, o tratamento mais clássico da hidrocefalia é a passagem de válvula de derivação ventrículo-peritoneal. Você pode assistir mais sobre isso aqui nesse card. Eu queria só levantar algumas questões. Então, a válvula de derivação ventrículo-peritoneal, ela pode dar algumas disfunções. Então, sempre o paciente que possui válvula, ele precisa ser acompanhado pelo médico dele. Inclusive, o paciente que está em crescimento precisa ter o perímetro craniano sempre aferido, porque a drenagem precisa estar adequada para o tamanho da criança. As válvulas, elas podem ser do tipo de pressão fixa, de pressão programável, que é aquela que a gente consegue programar através da pele sem ter que submeter a novo procedimento cirúrgico, e as válvulas de fluxo contínuo. Então, o melhor tipo, a melhor válvula, ela é determinada para o seu caso em específico. Ela deve ser determinada pelo seu médico, o neurocirurgião pediátrico. Outro tipo de tratamento que a gente tem para hidrocefalia é a endoscopia ventricular, ou a terceira ventriculostomia, é a mais clássica, né? Então, nesse caso, a gente faz uma pequena incisão, em geral na região frontal, introduz o neuroendoscópio no ventrículo e vai cortar o caminho. Então, a gente vai fazer um orifício no assoalho do terceiro ventrículo para cortar o caminho do líquor, a fim de que ele volte a ter a circulação normal. Esse tipo de tratamento, a endoscopia, ela tem algumas indicações. Não dá para tratar todas as hidrocefalias com a endoscopia, isso também é importante dizer. Existem outros tipos de tratamento que são um pouco mais raros e daí merecem uma avaliação específica do neurocirurgião pediátrico para você entender melhor como que funcionam. O que eu acho importante dizer é que a hidrocefalia, se ela for tratada de forma eficaz e rápida, as crianças, se o problema for apenas a hidrocefalia e não tiver outras malformações associadas, a criança tende a ter um desenvolvimento normal. Então, se você teve esse diagnóstico ou se apareceu esse diagnóstico, o bebê ainda está na sua barriga, não se desespere. Procure um profissional habilitado, que no caso é um neurocirurgião pediátrico, para fazer o melhor tratamento para você e para o seu filho. Se você gostou desse vídeo, curte e comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, que eu vou usar essas perguntas para fazer os novos vídeos do canal. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.